E aí, vamos começar aqui hoje o BL1, podcast mais claro da odontologia. Hoje eu tô aqui com o meu parceirão Alisson e nós trouxemos duas feras, tá, da odontologia para vocês aqui, que vão falar sobre a história deles, né, vão falar um pouco aí do que eles fazem. E os caras têm muita bagagem, com certeza vai ser incrível, né, Alisson? E só para adiantar aqui, já aproveita, se inscreve no canal, inscreve aí, compartilha esse podcast com alguém aí que você conhece da odontologia, né? Que eu tenho certeza que vai agregar muito para as pessoas que você enviar. Já escreve aí para você saber sobre as novidades, sobre os próximos episódios que vão ter também, tá? E Alisson, vai lá, fala um pouco aí dessa galera que tá vindo aí que hora falar com a gente. É isso aí. Pessoal, nós estamos aqui com dois irmãos, proprietários do laboratório 3D daqui de Goiânia, um dos maiores laboratórios de prótese dentária do Brasil. Né? E hoje nós vamos conversar um pouco com eles sobre a sua história, sobre, né, são dois meninos, né, mas que já têm aí uma vasta experiência com prótese já há muitos anos. O que eles fizeram desde o início, como que eles começaram, as dificuldades e como que eles chegaram hoje nessa condição de maior laboratório do Brasil. Estamos aqui com o Pedro e com o Paulo e conta um pouco aí para nós, Pedro. Um pouco da sua história, como é que você começou. Certo. Então, primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite, né, do Thiago e do Alisson aí, para esse podcast aqui. Então, assim, a gente começou bem novo. Então, eu sou o Pedro, né? Começamos bem novo. Tenho 22 anos já na área da prótese. Quantos anos você tinha? Hoje eu tenho 34 anos e 12 anos de idade eu comecei nela. Comecei fazendo PPR. Foi a parte que eu mais que eu conseguia, né, uma habilidade melhor. E aí, assim, a gente foi, né, começando a trajetória e tudo mais. E aí a gente veio crescendo com o tempo, né? Eu e meu irmão, a gente, no começo, era primeiro eu e minha esposa, a Fernanda. E aí depois veio o Paulo para poder integrar o laboratório 3D, porque antes, no começo, era PHC, né? O laboratório PHC e depois se tornou o laboratório 3D. E aí a gente veio trabalhando de todo dia, né? Show. Bem tranquilo. Fala, Paulão, conta um pouco da sua história também, Paulão, pra gente. Fala, pessoal, boa noite aqui pra gente, né? Sei pro pessoal que tá assistindo a gente. Primeiro agradecer vocês pelo convite, vocês terem convidado a gente para poder participar aí do podcast mais claro da odontologia, contar um pouco da nossa história, contar um pouquinho das experiências. Eu e meu irmão, nós começamos bem cedo na prótese, né? Começamos aí, igual meu irmão falou, com 12 anos. A família nossa é uma família de técnicos, tem dentistas também. Então, pra gente foi fácil. Tava ali no quintal de casa o laboratório. Meu irmão começou na PPR, eu também comecei na PPR. Lá, o laboratório é especializado em PPR e prótese total, não é o que a gente faz hoje em dia. E com mais ou menos 15 anos de idade, a gente teve a oportunidade. Era em Goiânia esse laboratório que vocês começaram? O laboratório da minha mãe. Minha mãe é Cobalto. Quantos anos você tinha, Paulo? Eu tinha 12 também quando eu comecei, isso. Aí, com 15, mais ou menos, 16 anos, a gente foi trabalhar num laboratório que era especializado em cerâmica, que era o Dr. Eudécio aqui em Goiânia, tem um laboratório até hoje. E pra gente foi uma oportunidade muito grande, porque ele já era, assim, um laboratório de ponta, já trabalhava com as melhores tecnologias que tinham na época, já tinha, pra você ver, a parte de injeção de cerâmica na época já tinha. Ele foi um dos primeiros a investir no estado. Nessa parte, então a gente teve um contato muito cedo com a parte cerâmica. E lá não fazia PPR, não fazia prótese total, nada disso. Mas a gente tinha um pouco de bagagem, né? Acaba que você leva aquilo que você aprendeu para uma outra parte da prótese também. Foi um crescimento muito grande pra gente. Meu irmão saiu na época, montou o laboratório. Ele e a esposa dele, a Fernanda. Eu ainda permaneci lá alguns anos, aí depois eu saí. Integrei ao laboratório dele, a gente mudou o nome do laboratório, aumentou o laboratório. No início também a gente foi um dos laboratórios pioneiros do estado que investiu na parte de zircônia. Na época era desacreditado, né? Muita gente não acreditava nessa parte de zircônia no estado. No Brasil era pouco, não tinha tanto, difundido, não tinha tantos locais que faziam. A gente investiu, acreditou, graças a Deus deu certo, né? Investimento alto, né? Graças a Deus deu certo e assim, a gente se especializou nessa área, na área da cerâmica, né? Por mais que a gente já fazia outras coisas, mas a gente se especializou naquilo para fazer da melhor forma aquilo que a gente faz hoje, que é a parte de cerâmica. Paulo, você também dá aula, né? Conta um pouquinho disso aí, dessa coisa da aula e como é que foi esse negócio. A gente, assim, a gente focou, né? Eu foquei na parte da cerâmica e quando a gente investiu na parte do sistema de zircônia, a gente colocou no laboratório, a gente tinha, na época, poucos funcionários. Então, a gente investiu num sistema caríssimo na época, e aí alguém tinha que aprender a mexer nele. Aí, na época, eu peguei mais para poder estar aprendendo a mexer no software, mexer na fresadora,
o scanner, e aí para poder passar para um colaborador depois, futuro. Aí eu passei para o colaborador futuro, então assim, já tive esse contato já há mais de 10 anos com o sistema digital. E aí a gente foi o quê? Foi em 2017, 2016, a gente investiu em Foi. impressora, Já começou a veio investir no impressora, já. scanner intraoral, começou a investir em outras tecnologias. E aí eu estava já dentro do fluxo digital, né? Um fluxo assim parcial, não era um fluxo total. E por esses outros investimentos eu fui atrás do conhecimento e tal. E aí, por ter a necessidade de fazer dentro do laboratório, era uma experiência. A gente tinha ali uma experiência dentro do laboratório, com erros e acertos, e foi desenvolvendo a coisa. Não é igual hoje, que tem no YouTube muito conteúdo, tem conteúdo em grupo de WhatsApp, onde você vai, onde você pergunta, a pessoa te ajuda e tal. Então, na época, não tinha todos esses recursos. Era assim, errando e aprendendo, errando e fazendo. E acabou que eu me desenvolvi bastante. E daí de uns 2, 3 anos pra cá, eu comecei com essa parte didática também, né? Ensinando um pouco do que eu aprendi. Fui para a parte do online também, cursos online, cursos presenciais e graças a Deus deu certo. Bastante pessoas aí. Você é da época do PHC? Sou da época do Dentro do PHC. PHC? Vou contar uma história aqui, que eu acho que o Pedro não lembra disso. Na época, né, eu trabalhava lá no Eudes e eles trabalhavam lá também, né? O Eudes tinha uma clínica grande e eu trabalhava um período com ele e tinha uma sala lá, né? Acho que isso era 2007, 2008, por aí. E aí naquela época, o sistema CAD/CAM ainda não era CAD/CAM, né? Era feito na mão. Era Madman, né? Você igual faz chave, né? Você tem a cópia aqui, você vai fazendo e ele vai reproduzindo do outro lado, né? E aí tava na época o Eudes inventou lá de fazer uma zircônia dente a dente, né? E aí o Pedro, eu falei, Pedro, vamos fazer uma dessa. Aí peguei o paciente, inclusive eu tenho essa paciente até hoje, funcionando normal o trabalho, né? E aí, cara, eu lembro que tinha que entregar essa peça um dia tal. E eu cheguei um dia antes lá no laboratório, lá no fundo, né? Rapaz, e o Pedro, moço? O Pedro tava vermelho, da cor dessa. E aí, Pedro, e o trabalho? Cara, fui pegar o trabalho aqui, ele caiu e partiu no meio, velho. Eu fui Você lembra ele na disso? mesa, assim, ó. Fui deixar ele na mesa. PC. Oi, eu. Bem nos meios dos dois centrais. Aí. Um centímetro que ele quer bater, quebrou. Não, fui apoiar ele na mesa assim pra poder pegar uma broca, pra poder mexer. Quando eu coloquei, o aço entrou e foi. Nossa. Quebrou agora. Primeira experiência com o zircônia, né? Zircônia. Dente a dente. Engraçado que era um negócio tão complexo de fazer, né? E hoje, assim, né? Pela evolução, pelo tempo de experiência, né? Parece que é uma coisa que ficou tão simples, né? Então, assim, é engraçado essa história, né? De você pegar um processo que evoluiu tanto, né? E hoje você olha para trás e fala, nossa, e o bom é que eu tenho esse caso até hoje. De 2007, a paciente é minha paciente até hoje e tá funcionando bem. Legal. E aí, o PHC era só você e a Fernanda, sua esposa? Na época o PHC era só eu e a Fernanda. Nem era esposa ainda, né? Nem era namorada. esposa, era namorada, né? Se essa menina fizer aqui trabalhar certinho, que nós vamos casar. Pois é. E realmente aconteceu mesmo, né? Casou no fim. Ó, que coisa boa. Mas assim, era o PHC, era um sonho, né? Era um sonho. É lá no Coimbra, né? Uma Pedrinho, salinha lá em Cacheta. cima, né? Lá Peraí, no. Caxias. Onde Era no banheiro. Lá onde eu No gostava. Né? banheiro. Tamanho do banheiro. Não, lá onde eu gostava, né? Era só Gustavo você Pinheiro. lá. Lá em No cima. caso, era só você. Era eu e a Fernanda. Isso. Nós dois juntos. Show. E aí, depois, a partir de um tempo, a gente. Você fazia de tudo, não é? Fazia várias coisas. É. Até Mas entregava, cerâmica, né? Na área da cerâmica. Fora será, mas Até a PPR e a entregar, eu PT. entregava. Não, a PT e a PPR não mexia mais não. Não. Aí era Depois só a gente cerâmica passou pela mesmo. parte da cerâmica Ah, lá não, no então show. laboratório da Odessa, a gente já não fazia mais PPR, não. Não, show. E aí a gente foi, né, trabalhando. Você já tinha aquela daquela caminhonetona forma. barulhenta naquela época? Já, Tinha, né? moço, já tinha. Fui lá, refinanciei Baixinho ela. gosta do... Moço, fui lá e refinanciei ela 2 vezes. Eu paguei a caminhonete umas 4 vezes. Aí refinanciou pra pegar o dinheiro dele e comprar, Peguei o investir no dinheiro, laboratório, entendeu? Investi no laboratório. Comprar forno, comprar. Era um viu barato, viu de carro é barato, entendeu? Baratinho na época, meu Deus, né? Coisa E boa. aí eu ia lá refinanciar a velha, ia lá e tirava o material para forno. poder Comprou uma começar, né, continuar o trabalho, né? Mas assim, é gratificante, né? A gente vê hoje em dia o que se tornou e para onde a gente conseguiu chegar, tal. Isso é muito bom, né? E após essa parte do PHC, que foi com 19 anos que eu montei o laboratório e com 21, acho que 21, 22, eu tinha ido nos Estados Unidos, lá na Dentsply, lá para poder ver aí eu vi a Sercon lá.
Na hora que eu vi a Sercom lá, eu voltei com um pensamento assim, rapaz, tem que ter um CAD-CAM, porque o negócio vai virar mesmo. Aí foi onde eu falei, Paulo, vambora entrar nessa, porque Isso vai o Paulo dar já certo. trabalhava com você? Não, ele trabalhava ainda no Neodés. Trabalhava no Neodés. Tá. Ele ficou um tempo lá ainda. Eu saí, ele ainda ficou um tempo lá ainda. E de onde surgiu essa ideia de chamar o Paulo pra vir junto e tal? E... Não, eu ia chamar o Paulo porque eu vi que era uma coisa muito grande, né? Era assim, eu não dava conta de gestar um laboratório e trabalhar ao mesmo tempo e fazer, Fazer tudo. né, tudo. Fazer tudo. Então, assim, no começo você é inexperiente, você não tem experiência com tudo. Quem tá E quer começando fazer hoje tudo, no né? laboratório sabe. Quem começou, quem tá começando sabe bem como é. A mesma pessoa ela faz o gesso, ela faz o serviço, ela entrega o serviço, ela limpa, ela atende telefone, ela cobra, ela recebe, ela... Faz o financeiro, cobre. Rapaz, leva, Não é entrega. diferente dos dentistas, não. Fazer de tudo, né? O começo é o começo, é onde realmente se molda, né? Faz realmente assim, moldar mesmo a pessoa. Então, assim, para poder ver se realmente vai aguentar. Se aguentou o começo ali, daí para frente, é só colher os louros, né? Só isso, mais nada. Conseguir. E o Paulo veio pra trabalhar com vocês. Quando é que vocês falam, tá falando com o Alisson assim, né? Porque tem uma hora que você até fala assim, cara, nós temos que profissionalizar esse negócio aqui. Contratar alguém pra Não, ajudar aqui em tal área, em tal área. Aí quando o Paulo Quando foi veio, isso? não, aí quando o Paulo veio, né, acho que com 21, 22 anos, quando eu voltei, e aí o único cara que acreditou na gente para poder vender um CAD-CAM para um laboratório, Para 2 meninos. para 2 meninos, Financiado pela empresa. financiado não era pela banco. empresa, não era banco, Não. foi o Johnny, né, da Talmax. Então, assim, ele foi um cara que impulsionou, Abriu as portas. né, abriu as Confiou, portas, né? impulsionou e confiou, né, confiou, falou assim, não, vou vender para eles e vai dar certo. E confiou e a gente foi, né, e a gente foi, graças a Deus, a gente quitou certinho e o Johnny é um parceirão até hoje, né? Então é uma pessoa, assim, de dentro de casa, né, um cara que eu tenho de dentro de casa, um cara que eu gosto bastante. Então, assim, deu muito certo. E aí foi onde o Paulo, a gente uniu as forças ali, e a gente até fala, né, rapaz, no começo, a gente dormia era no chão do laboratório. E muitos Porque não dias. sabia como é que funcionava, né? Não sabia como é que funcionava tudo ali. Aí você tinha que fazer o projeto, ir pra bancada, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí não dava tempo, que o serviço tinha que entregar e virava aquele negócio. Rapaz, deixa aí frezando aí, sinterizar era 8 horas e ficava nesse negócio. Hoje nós vamos dormir aqui. Tem jeito não, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Aí nós dormia. Dormia lá, levantava no dia cedo e vai embora de novo. Trabalhar de novo. Mas ia lá, tomava um banho, só jogava uma água na cara e voltava de novo pro laboratório. Então, assim, o começo ele realmente é muito difícil, né? Mas ele é necessário. Você falou desse negócio de estalo, na época não teve esse trem de estalo, não, no começo do laboratório. Porque, tipo, o Pedro tinha um laboratório já com a Fernanda, aí eu saí lá do EUDES, né, ele me fez a proposta, falou assim, não, vamos trabalhar junto, vamos montar o laboratório, vem pra cá e tal, vamos investir nessa máquina. De imediato que eu vocês já mudaram o conheci. nome? Mudou de Foi, imediato. do imediato. Mudou de Quando o Paulo imediato. chegou, já virou 3D. 3D desde Foi. foi no começo, já E a virou ideia 3D é até 3D hoje. de 3D três mesmo, dimensões e isso. tal. Aham. Isso, a gente ficou pensando, Na né, época no muita nome, gente fez então- piada, sabe? Hoje em dia tem muitos aí que já viraram 3D, né? O nome virou 3D, né? Então, Você já tá na época visionário, né? na época foi muita piada. 3D sabe? de digital. E na época a gente lembra que eu falava com o Paulo, né? Sobre o nome, né? Fácil, Mandando pequeno, aquela- Paulo, tem que ser um nome que assim, que encaixa. pequeno e Ele tem que fácil. ser fácil, ele tem que ser curto, ele tem que ser breve, ele não tem que ser uma coisa extensa. Ele tem que ser 3D. Pronto. Não, então deu certo. Era 3D. isso aí mesmo, acabou. Aí foi. E, tipo, na época que eu fui trabalhar com ele, aí minha mãe queria matar nós dois, né? Primeiro ela queria realmente. matar ele, depois queria me matar, entendeu? Porque, tipo, ele já tinha saído, já tinha mais ou menos uns 2 anos, e pra tentar, né, e tal, e minha mãe já via que ele não dormia, entendeu? Que ele não ia em casa, né? Porque morava no laboratório. Morava no laboratório. Eu trabalhava lá no EUDES, mas o Alisson lembra do ritmo lá. A gente trabalhava bastante lá também. Lá era final de semana e tal, mas assim. Tinha vida, né? Mas acaba que era menos responsabilidade, entendeu? A responsabilidade era menor do que ser dono. Aí na época que ele fez a proposta, minha mãe falou assim: pronto, agora você acabou com sua vida, que acabar com a vida do seu irmão também, entendeu? Aí ela falou: e ainda vocês, ainda daqui 1 ano, vocês brigam? Além de vocês estar sem emprego, você ainda tem 2 filhos brigados, né? 2 filhos passando fome, 2 filhos brigados. Eu tô lascado. Não, mas assim, a gente até entende, né? Assim, Hoje, a né? da minha mãe, né? Pela preocupação e tal, tudo mais, né? Uma que ela é uma excelente mãe, uma ótima mãe, graças a Deus, colocou ela em nossas vidas, né? Mas, assim, ela é uma pessoa muito, muito boa, né? Então, assim, aí o Paulo, ele
Foi mais um cuidado, né? Preocupação. preocupação de mãe cuidado, mesmo. cuidado, preocupação de mãe mesmo. Não era nem que ela não queria, né? Não Ela só acreditava, tinha né? medo. Mas Ela o medo de tinha você aquele se medo, frustrar, né? de frustração, né? Então, assim, quando o Paulo veio, a gente integrou o laboratório e a gente começou a trabalhar junto, né? Então, assim, a gente tem uma honestidade, uma responsabilidade e tem uma sinceridade, né, um com o outro. Eu não faço nada sem estar comunicando a ele, nem ele você faz nada sem comunicar a mim. Então, assim, a gente, se um se opõe, então a coisa não anda, né? Então, assim, sociedade ela é igual casamento, né? Então não tem jeito. Tá medindo força, você Não já tem viu, medir né? força, né? Tem como. Não, eu acho que essa hora aqui não é a hora. Aí eu tenho que tentar provar que... Que né, vai ser bom que pra todo se eu mundo, acredito, né? Eu tenho que tentar provar que realmente vai acontecer, vai ser bom, tal, tudo mais. Se eu não conseguir isso, então beleza. Então, Continua da alguém mesma tem que ceder. forma e vão... Então, assim, eu acho que a sociedade muito é isso aí. Então, assim, que hoje em dia a gente vive em dias, né? Não tem aquela complicado. coisa assim, eu sou o irmão mais velho. Deixa que eu mando o trem aqui. Não, pior que não. Eu respeito demais esse cara, que você não tá entendendo, não. Respeito demais, o Paulo me respeita. Então, assim, respeito é tudo. Show. Né? A gente tem que ter, realmente, a gente tem que ter respeito mesmo. A gente não tem que atravessar o limite do outro, né? Então, a gente cumplicidade, tem que ter né? respeito. Que a maioria das empresas, das sociedades, elas terminam aí, né? É. Deu alguma coisa errada, mas foi você que falou isso e tal, e ali Não. começa o problema, né? Botar um Então, no todo outro e- Já teve Então, todo coisas mundo que eu barco, falei né? pro Pedro, tipo assim, vamos fazer assim, assim, e lá na frente deu errado. E já teve coisas que ele falou pra mim também, vamos comprar, vamos isso, aquilo, outro, Vai vamos dar aí, certo. tal, e às vezes não dá certo, entendeu? E aí? E nunca virei pra ele e falei assim, rapaz, tá vendo? tá lá. Você foi É falar, aquilo lá, viu? é Entendeu? aquilo lá que você fez, que você falou Eu pra mim. eu falei, lembra que eu falei? Nunca falei Porque isso. na verdade o cara pensa, o cara não pensa assim, vamos fazer um negócio que vai dar errado, né? Não, Na o sua cara quer dar cabeça, certo. mesmo que der errado lá na frente, você pensa que vai dar certo. Não, né? jamais. A gente sempre É, tenta Mas essa pode ter um diferença vídeo de aí, empreendedor, real, né? Claro, claro. Você vê que os maiores empreendedores aí, quantas vezes os caras já quebraram, né? Mas viu que foi errado e procurou, né, reorganizar aquilo e seguiu em diante. Eu né? até costumo falar que, tipo, cara, você tem que ter resultado. Não importa. Aí a pessoa fala assim, não, mas se der errado. Eu falo, pois é, isso é Isso é resultado. resultado. O ruim é o cara que não faz nada, fica parado. Imagina, você até hoje tá trabalhando lá. Ah, não, mas minha mãe falou que é perigoso eu passar fome. Vou ficar aqui trabalhando com pessoa aqui até hoje. Mas, Então, assim, não existiria o laboratório 3D. Não mas seria o que é hoje. nos Tem que arriscar. erros, né, que você cresce. Realmente é nos erros que você vai crescer. Com certeza. Né? Se você pegar realmente assim, firme, você vai crescer. Você consegue sair dele e crescer. A gente aprende mais nos Você erros que aprende. nos acertos, né? Porque nos Mais acertos nos você, erros. de boa, deu Não, certo. você Nos se erros você para acomoda. pra refletir, você para pra analisar que não Se deu certo. acomoda, né? Se acomoda. E acomodar não pode acomodar. Tem que sempre estar correndo atrás e se tem um erro, um obstáculo, né? Passa ele, vai avante e continua. Você não Isso quis é que fazer, é você não bom. quis fazer odonto, não, Pedro? Rapaz, quis fazer odonto. Rapaz, eu quis fazer odonto. Conta essa história aí, velho. Né, quis fazer odonto na época, né? Só que pelo movimento do laboratório e tudo mais, acabava o tempo ser complicado, né? Aí eu falei assim, não, ok, eu vou abrir uma clínica então. Se eu não sou dentista, eu pelo menos vou montar uma empresa. Eu vou tentar usar aquilo que eu tenho de melhor, empreendedor. Rapaz do céu, pensa numa canseira, mano. Rapaz, deu canseira. No começo deu canseira. Era Instituto de Reabilitação Oral PHC. PHC também. PHC também, que era na época do PHC. Né? Na verdade, até hoje tem CNPJ. Tem o né? CNPJ Até hoje eu tenho CNPJ. PHC. Mas assim, foi uma aventura, né, na época, né? Um pouco turbulenta. Mas assim, graças a Deus, a gente conseguiu passar. Mas aí hoje em dia a gente tem outra, né? Eu e o Paulo também de sócio. E o Geoaz hoje, né? Que é o Dentista dentista responsável. responsável pela clínica, né? Uma excelente pessoa. Tenho só gratidão para ele mesmo, que ele é uma ótima pessoa. Então, assim, e hoje a gente conseguiu empreender de novo, porque fechou, né? A PHC fechou. Aí eu achei que não quebrou não, mas ela não fechou, quebrou. entendeu? Ela não quebrou. Eu falei assim, fecha. Ou ela fecha ou eu morro. Vamos fechar Fecha ou eu a morro. porta, temporariamente. Fecha ou eu Pra morro, sempre. entendeu? Aí foi, fechou. Acabou. Né? Então, assim, Mas aprendeu, né? Mas aprendeu. Entendeu? Aprendeu. E aí tem uns 4 anos, né? 5 anos já que a gente Uns abriu 5 a anos já. outra Aí a gente o processo tá bem melhor, mais tranquilo, né? Ele já apanhou demais lá no começo. Agora Isso tá você mais já tranquilo. trabalhava com ele, Paulo, quando ele montou Do aqui? PHC, sim. PHC. Não, sim. Ah, sim. Aí na já época ele tava já continuou com o laboratório era numa sobreloja.
Aí era junto, no mesmo andar, o laboratório e a E clínica. a clínica. Tinha a sala, a clínica era uma sala, 2 consultórios, na verdade, era um, É. depois virou 2. Aí depois morreu, entendeu? É, depois Vamos tirar essas cadeiras e Encerramos. botar a bancada aqui. Mas foi uma experiência, se não tivesse... experiência. Na época eu tive contato com essa experiência lá também, não era dono nem nada, mas eu tinha contato com essa experiência. Uhum. E fechou, deu algumas coisas de errado, mas foi muito por confiar em pessoas erradas. Uhum. Dar muita confiança para as pessoas muita erradas, confiança. entendeu? Entregar na mão de gente que Então, não- assim, na época que a gente começou o Dom 3D, vocês lembram? A Poliana que começou inicialmente foi a minha irmã. Ah, É. Lembra? Ela era dentista, né? ela ia- Ela é dentista, fazia né? até os escaneamentos. Scan e Chegou tudo a escanear mais. pra mim lá. Depois a Poliana foi embora, casou, foi embora pro estado do marido dela, pra Bahia. E aí veio o Joás, né? E o Joás é uma pessoa abençoada, cara. Ele é- Entendeu? O Joás, ele fez muito também scan service, né? Então, os dentistas que conhecem o Joás, sabe que eu- todos nunca Teve uma reclamação dele. recebi reclamação dele, entendeu? É uma ótima pessoa. E o Joás entrou na sociedade, então é uma pessoa de confiança nossa, é uma pessoa que, com as pessoas certas, as coisas vão embora. Com certeza. Entendeu? É o mais difícil que eu vejo hoje em dia na prótese, em qualquer outro tipo de profissão, qualquer outro mercado, é as pessoas. Trabalhar com as pessoas certas, colocar cada pessoa no seu lugar para o negócio poder girar. Porque é difícil, não é fácil não. Mexer com gente é Isso complicado. aí é uma arte, hein? Você achar essas pessoas. E valorizar, e ser valorizado, é o Eu negócio girar, costumo entendeu? dizer, cara, que às vezes assim, ó, Equipe, né? As pessoas querem achar a pessoa, eu queria achar uma secretária assim, top, cara. A top tá trabalhando pra alguém. Ela não tá procurando emprego. É. Mas se você achar uma pessoa que tem vontade de aprender, tem caráter, né? Tem os Uhum. princípios parecidos com os seus ali, acredita nas mesmas Você coisas. treina, né? Cara, treina a pessoa. Tá certo. Porque assim, como é que você vai treinar caráter? Como é que você vai treinar a pessoa a ser honesta? Ou é ou não é. Eu não conheço. Você conhece uma arrasta pra cima aí? Vem aprender a ser honesto. Não tem, cara. Então você achou a pessoa com esses detalhes, cara, o resto você ensina. Ensina. Hoje, no processo de Realmente. equitação lá do meu consultório, eu tô nem aí com os cursos que você tem. Eu quero saber o seguinte, vamos conversar algumas coisas aqui de princípio, de honestidade. E aí tem que construir a confiança. Aí o resto você treina. Né? Você treina e a pessoa vai aprender. E Realmente. tem gente que fala assim, e se eu treinar depois me deixar? Cara, você não pode fazer nada, né? É um Mas isso é o processo. ciclo da vida, Mas normal. a Isso é pessoa quer normal. crescer, ela sentiu uma dele, libera e treina outra, vambora. Sim. Antigamente ficava muito mais triste, sabe? Hoje é claro que você fica triste, você fica assim, você tem que treinar outra pessoa e tal. Mas há muitos anos atrás, rapaz, você queria matar a pessoa, É. entendeu? Mas aí depois você começa a entender, cara, tipo, a pessoa ela vai ficar com você por um período, ela vai sair, ou ela vai continuar, É. e ela vai dar frutos. É muito Porque- melhor ela porque estar dando depende fruto da ali do seu visão que a lado. pessoa tem, né? Se a pessoa enxergou, ela tem uma coisa melhor, ou ela tem a coisa dela, Aham. cara, não tem como você fazer ela desenxergar mais. E a pessoa que entendeu? tem um processo de visão diferente, às vezes foi igual o Geoasa aí, ó. Direção. Ele poderia sair e montar os dele, mas ele teve uma visão totalmente diferente. As pessoas já têm uma conexão, já têm uma Tem uma experiência, bagagem, já tem uma bagagem, e aí ele tem uma ideia, ele tem uma expertise, então vamos criar um novo Reforço, negócio, um novo né? negócio. Então é interessante isso aí, né? Coloca pra ser sócio, né? Pra ser sócio. Hoje em dia, igual eu falo pro Paulo, hoje em dia lá no laboratório, na clínica, a gente tenta contratar mesmo, vamos dizer assim, pessoas, né? Da forma que ela se comporta, da forma que ela faz ali o Relacionamento em questionário, equipe, né? relacionamento em equipe e tal. Faz ali uma triagem primeiro, né? E depois de ter selecionado essas pessoas, leva elas para dentro do laboratório, fica pelo menos uns 3, 4 dias com a equipe, você poder sentir como que ela, não é nem para ela trabalhar, é Relacionamento só para ela interpessoal. poder, É, Só você Quantas vê poder pessoas se tem lá no relacionar. laboratório hoje? São né? quantos lá? Cara, acho que juntando o 30. laboratório e a clínica dá 32, né? acho que é 32, É né? muito 32, Maioria por homem. aí. Cara, tá meio mesclado agora. É. Tá. Antes tinha muito mais homem. Pois é, antigamente Antes prótese era mais muito homem, né? Hoje tô vendo muito a mulherada na prótese forte, né? Sim. Muito. Mulherada. E Mas mulher antes tem era uns- muito, um né? feeling estético. Não, e ela brabo, tem uma sensibilidade, É. né, assim, né, de tocar, de fazer, de detalhe, de detalhe, né? elas são realmente muito, muito, muito boas, né. Show. Tem um caboclo lá também no laboratório, o Hudson, e o Felipe, rapaz, O cara é brabo. pensa os caras bravos. Equipe é difícil, cara. Tipo, Sim, equipe é você difícil. criar uma equipe e as pessoas entenderem o processo, a cultura da empresa, é muito difícil porque você fica ali a maior parte do tempo da sua vida, dentro do laboratório, junto com todo mundo. Mais do que na sua casa. Então, né, se for assim, pensar, né? se a pessoa não tiver dentro do seu propósito ali, junto com você mesmo, entendendo qual que é o seu foco, entendeu? Uhum. A pessoa, ela estraga tudo, cara. Ela estraga tudo. Contamina as outras todas. E é muito melhor, igual você falou, a pessoa quando ela quer sair, quando ela quer fazer pra ela, ou quando ela quer trabalhar em outro lugar, e ela chega e fala, a pessoa ela vai sair, não tem como, é muito difícil você Não mudar tem a pessoa como dela você sair. voltar. E é melhor ela sair realmente, entendeu? Porque é melhor ela te dar
tá ali 100% dando frutos do que ela tá ali meio por cento ali e querendo Cabeça em outro outras lugar, coisas. né? Às É o vezes com ciclo, outras faz parte. ideias, né? Outras ideias, isso mesmo. Né? Hoje a gente é muito aberto lá com o colaborador, com outras pessoas, a sugestões, a opiniões, rapaz, tem colaborador nosso lá que, tipo assim, cara, vamos fazer assim, vamos mudar, vamos fazer assado. É claro que às vezes você fala, não, por esse jeito aí não vai dar certo, já tentou há muitos anos atrás e tal, mas a gente é muito aberto a mudanças, a organização ali dentro para poder ficar de uma forma melhor para todo mundo, entendeu? E a opinião, assim, ela é muito bem-vinda, sabe? Quando a pessoa chega com uma certa opinião para você, assim, acaba você parando e pensando, porque lá não tem muito tempo pra você parar e pensar, né? Você tem que ficar trabalhando, corre aqui, resolve um negócio ali, tal. Aí você, na hora que ela te dá uma opinião, assim, legal, você para e fica pensando, rapaz, Faz sentido. não é que é mesmo? Aí, vamos tentar? Vamos organizar? É. Vamos fazer? Vamos. Aí você começa todo aquele processo ali de estar, né, posicionando as ideias no lugar e começando. E o Isso que é que bom. vocês pensam hoje da profissão prótese dentária em relação, assim, a uma pessoa que está querendo começar uma profissão? Ah, eu tenho uma habilidadezinha e tal, eu gostaria de começar uma profissão. O que que vocês acham da profissão hoje para essa pessoa que gostaria de buscar uma profissão, ter uma profissão autônoma, por exemplo? Você acha que é uma boa? Eu acho que é uma boa, sim. A prótese, ela tá crescendo, vem crescendo há muitos Mão de obra anos, né? escassa, né? É uma mão de obra muito escassa. Hoje Tem o que muita demanda. é muita demanda. E hoje o que eu vejo, trabalhando mais nessa parte de gestão do laboratório, né? O que eu vejo assim nas pessoas que chegam para poder aprender, tudo mais, tal, elas chegam com uma vontade muito grande, realmente. Chegam com uma vontade Ansiedade. muito grande, ansiedade, aquele negócio, tal. E eu falo assim, ó, prótese ela é tempo. Você tem que parar e fazer. E você tem que fazer e prestar atenção naquilo que você está fazendo, né? Para você poder identificar onde é que está o erro. E aí sim você começar todo aquele processo e conseguir absorver tudo e conseguir colocar tudo aquilo que você quer no trabalho, né? Então aí é que você começa a ver. Então assim, e eles chegam com uma vontade muito grande, né? Todo mundo chega com uma vontade muito grande. Mas é uma área sensacional, né? Hoje muita gente está migrando para a área do CAD. Né? Vamos fazer, eu quero fazer projeto, quero fazer projeto, beleza, mas não tô sabendo nem, No começo? nem fazer na mão, né? Faz na mão, cara. Anatomia Treina. básica. Anatomia básica. Né? Você o que fala eu alguma tenho- coisa assim, a pessoa já nem sabe onde é que tá. Fala uma crista, treina, uma aresta, alguma coisa, a pessoa fica assim, ó. Não, vai. Você tem que aprender, você tem que entender. Você fala assim, aresta. É, O cara, você vê cara que o cara é doido. não entendeu. O O cara cara fica assim, na onde que aresta, é o que que é? O Ah, cara tá curto. E aqui, ó. acho que a visão do 3D ali, ela é diferente da visão do modelo, né? Sim. Muitas vezes a pessoa manda um projeto lá e você olha e fala, o sorriso está invertido. Sim. Mas será? Mas, entendeu? Parece que a visão é totalmente diferente. Você visualizar um projeto tridimensional e visualizar um projeto aqui na mão, né? Você tem que ter a bagagem primeiro do isso, projeto experiência real real, isso, para e que você depois- tenha condição de avaliar aquela visão ali, que né? a pessoa, quando ela vai aprender a parte do CAD, se ela não tem a base, Posicionamento. se ela não tem a base de anatomia, morfologia, função e tudo mais, nomenclatura e tal, ela tem que aprender as duas coisas, né? Ela tem que aprender depois o CAD e tudo isso. E tudo Uhum. isso. Agora, quando ela já sabe tudo isso e vai aprender o CAD, Só aí ela aprende vai a aprender ferramenta. ferramenta, Só entendeu? ferramenta. Então, por isso que hoje em dia eu comento, a pessoa que aprende mais rápido a parte do CAD é a pessoa que mexe com prótese total. Monta dente. Cara, Monta monta dente. dente. Já sabe arranjo, né? Exatamente. Arranjo, isso. Entendeu? Construção de curvas e tudo mais. Então o cara já tem uma boa experiência com isso aí. Quando ele passa para a parte do CAD, ele vai aprender as ferramentas e tudo mais. Mas ele já tem um olhar, já tá aquilo ali fixado na cabeça dele, entendeu? Ele vai conseguir fazer uma montagem muito mais congruente do que uma pessoa que tem menos prática com Você aquilo, não né? tem que ensinar dente pro cara, você só ensina a ferramenta, né? Os dentes são lá, né? Tá mais fácil. E também assim, Tá mais fácil. É. Você só ensina ele a posicionar. o que tem, né? e assim, o que eu vejo que aparece bastante também são pessoas que vêm de outras áreas e ela passa para a parte da prótese justamente pela necessidade de mão de obra e a pessoa às vezes já cai direto lá no CAD, por às vezes uma indicação de um profissional, um dentista, um técnico que fala assim, ó, cara, isso aqui tá dando dinheiro, isso aqui é bom e tal. Só que igual o Pedro falou, cara,
é prática, é prática, é prática. Não adianta a pessoa só estudar também, tipo, fazer curso. Não, é prática. Não tem jeito, cara, é prática. Quanto mais você faz, Repetição, repetição, E repetição. depende também, né, do cara que vai fazer o curso, porque ele vai fazer um curso e ele não tá no nível Não absorve. avançado, ele não absorve nada. Ele pagou ele sem né, sem não absorver. deu conta. Então, Uhum. assim, tem que. O cara tem que falar assim, ó, qual o nível que eu tô, né? Eu tô no nível 1, 2, 3, 4, 5. Né? Não, então Seu eu tô curso no é pra 1, né? mim, Então né? eu vou pegar um mais básico, né? Eu vou daqui, então depois eu vou pular pro outro e tal. Mas é o tempo, né? A necessidade do tempo hoje em dia é E pra complicada. ontem. A Pra pessoa ontem. chega muito afoita. É, chega afoito e é pra ontem. Não é daqui um mês, 2 meses, não. É, tem até algumas pessoas que chegam lá no laboratório, a gente até passa ela pelo gesso, pela parte de gesso ainda tem, né? É muita impressão, mas ainda tem a parte de gesso. Então, assim, Não o pessoal acaba, ainda não, passa esses pela dias. parte de gesso para elas poder entender, O né? início, né? O Como início funciona. de como que funciona, né? Porque assim, não, eu quero fazer lá o projeto. Não, mas você vai aprender, você vai passar por aqui. É. Se você não passar por aqui, aqui você não fica. Você tem que passar por Tem aqui, isso por aqui. né? E aí tem todo um processo dentro do laboratório para poder você chegar aqui. Você tem que ter tempo. Não tenha pressa, É. tenha tempo. Tenha tempo. Entendeu? Isso aí É, é tem uma bom. curva, né, de maturidade, aprendizado, curva Aprendizagem, isso, de isso, domínio, né, de tudo. Então, a pessoa quiser isso. pular etapa, É porque, infelizmente, é ela... igual a gente fala, né? Prótese é arte, né? Então, assim, você não vai começar a colocar seu conhecimento artístico ali de uma hora para outra. Você vai começar, né? Lento e vai melhorando a cada dia que você for percebendo aquilo que você vai fazendo. E aí você vai cada vez mais por degrau, né? É porque tem Não muita tem gente que jeito de pular aprende de degrau, olhar. Tem gente que né? aprende olhando, tem gente que aprende fazendo, tem gente que Fazendo. aprende lendo ou escutando e tal. É, mas fazer, cara, o praticar mesmo, entendeu? Não se compara. E pelo menos do meu ponto de vista, entendeu? O praticar, mas assim, a pessoa tem que ter uma certa instrução, né? Tem que ter uma pessoa ali pra poder ajudar, ou livro, ou um vídeo, alguma coisa para poder instruir ela, porque senão ela fica fazendo, não sabe nem o que ela tá fazendo, entendeu? Mas é repetição, cara, é repetição, é fazer, até conseguir começar a desenvolver um bom serviço, né? E na parte do CAD ou na parte de acabamento, maquiagem, o que for dentro da prótese, entendeu? É Aquela Ela repetição. história também do não. Outlier lá, né? 10 mil horas de voo, né? Não tem jeito. É aquilo que o Célio tava falando pra Thalita, né? Você tem que ter 10... Depois de 10 anos, você conversa comigo. Você vai começar É. a se tornar E um fazendo, Você vai expert. começar a treinando, chegar né? no nível, né? Para poder ter um certo diálogo, né? Melhor, né? Então, isso é muito bom. Também, para mim, tem que ter pessoas boas nos setores, né? De forma, assim, eu te dou um exemplo, né? Igual a Fernanda, né? Que trabalha na parte ali de gestão do laboratório, de questão do caminho, do trajeto do Triagem de trabalho, serviço, né? triagem Você conhece a do Fernanda? trabalho, né? Conhece a Fernanda? Fernanda, conhece pouco. Conhece pouco, né? Só que nós já tem, acho que, não sei, uns 15 anos, Eu né? vou, Desde a né? época do Ela começo do já briga com a laboratório. gente, já. Já briga comigo. Ela que manda na gente agora. Manda comigo, nossa, meu Deus. Mas assim, é uma Manda nos pessoa, dentistas e manda nos protege. é uma pessoa, assim, né, fantástica. Então, assim, ela tá lá no laboratório e ela consegue, né, organizar. Então, assim, você precisa realmente de uma pessoa As pessoas chaves, né? chave dentro Que da toma área. decisão, né? Ela em toma cada decisão, área, né? Isso né? é Então, importante. assim, tem lá o corpo financeiro lá, que fica a Fernanda, fica a Tati, né? A parte da recepção, a Sandra, a Tati e a Fernanda. Então, assim, tem um grupo, né? E tem um formato de trabalho, né? O Danilo também na parte Mas entrega, né? de entregar, também é uma outra pessoa que já está com a gente também tem muitos anos e é uma pessoa muito íntegra, né? É uma pessoa boa, boa, boa mesmo. Então, assim, são pessoas que são chaves. Então, assim, a gente tem pessoas lá que tem muitos anos lá, né? Que Já gostam tá. de trabalhar no 3D, né? Que gostam de trabalhar no laboratório. Né? E eu, Vira uma pelo menos, família, né, vejo. Pedrão? Querendo ou não, né? Né? E eu, Igual o Paulo falou, tá lá o dia inteiro, mais dia às vezes do que inteiro, o cara. pessoal da Dia nossa inteiro, casa, às cara. vezes, Dia né? inteiro, dia inteiro. Uma das coisas que eu sempre cobro para todos lá, né? Para todos lá é o respeito, né? Então, assim, a gente tem que ter respeito, né? Até a gente mesmo. Eles veem na gente o respeito de como que a gente trata eles, né? Então, assim, porque tem muito. Eu já passei por isso, né? Em alguns laboratórios e técnico gritava e virava aquela bagunça e tal. E, e assim, Causou um estresse, né? causa um Da equipe estresse, todinha. né? Na equipe toda. Isso aí sem sombra de dúvida, é fatality mesmo, é complicado. A empresa só ela diminui, né? Ela só vai diminuindo, diminuindo, diminuindo.
Então, assim, sempre tratar com respeito. Isso é o exemplo essencial. Tem que partir de Né? quem tá acima, né? De quem tá acima, A realmente. gente, o melhor Isso é jeito de verdade. ensinar é o exemplo. Exemplo. É. A gente pensa que... Na verdade, eu falo nem que ele não é o melhor, ele é o único, né? O É. único jeito de a gente ensinar. Prótese Você pode também- falar o tanto que for, se você não der exemplo, o cara vai fazer o jeito que você faz. E prótese É verdade. também, até mesmo, vocês sabem, né? De alguns anos para cá, laboratórios têm aumentado, o volume de laboratório tem profissionalizado, tem virado empresa mesmo, tudo mais. Antigamente o laboratório ele era tratado pelo dentista como um laboratório, tipo, vou ligar pro protético e tal, tipo assim. Aham. Hoje em dia tem um respeito muito maior, entendeu? Por quê? Porque o dentista enxergou A que o laboratório, necessidade da enxergou parceria, que o laboratório é um parceiro, É. entendeu? Que ele faz parte daquela Fundamental. da construção que ele faz ali diário no consultório, uma parceria mal feita com o laboratório, ele não vai conseguir entregar aquilo que ele vendeu, entendeu? E os laboratórios viram a necessidade de virar uma empresa, né? De profissionalizar mesmo o laboratório. Porque antigamente o laboratório não tinha nota fiscal, não tinha CNPJ, Notinha, não pega tinha as notinhas contador, não tinha nada, entendeu? Então, assim, passou por esse processo. Hoje Era em de dia, fundo de quintal mesmo, né? É. Que às vezes fazia dentro na própria sim, casa. não tinha nenhum tipo de estrutura nenhuma. Eu vou falar a verdade pra você que, assim, antigamente não tinha tanta troca de ideia, né, entre dentista Técnico dentista, né? e protético. Não tinha essa Não comunicação, tinha né? essa Igual comunicação. Hoje, rapaz, hoje tá uma comunicação assim. hoje, né? O tempo inteiro. Eu até fiquei pensando esse tempo atrás, eu falei, rapaz, será que um dia vai melhorar isso? Né? E hoje realmente a gente tá vivendo Duas isso. horas da manhã, o cara tá mandando mensagem. Não, aqui. e hoje, não, e hoje em dia, Por isso que eu não, pus e dois hoje em celulares dia- agora, um fica lá na parede. Não, e hoje em dia a gente tá Pessoal. vivendo isso, né? Hoje em dia a gente consegue viver isso. É que a gente consegue, assim, ter uma troca de ideia bacana. Ó, rapaz, Sugestão, tal, né? uma Sugerir sugestão. isso, aqui, Fazer Ó, assim, experiência. faz- faz um fazer isso. vídeo lá, faz uma foto assim É. e tal. Ó, rapaz, eu não tô conseguindo encaixar seu registro. Eu não tô conseguindo fazer isso. Eu não tô conseguindo fazer aquilo. Hoje a Faz comunicação assim, é muito mais vamos fácil, né? organizar, tal, vamos começar a fazer dessa forma. Eu tô fazendo aqui para alguns e, né, e vai dar certo, tal. Então assim, vai trocando aquela ideia e aí vai, né? Vai ser Cara, e é muito incrível melhor, que cara. Isso é muito o bom, Alisson cara. dá Isso é aula, eu muito também bom. dou aula. Tanto que tem gente que ainda é resistente com essa coisa de foto, de documentar Sim. bem, né? Você passa isso dos alunos, isso? É demais, né? E hoje, assim, né? Você pode fazer um vídeo, né? Você pega, Celular, cara. É muito bota na prático, boca, olha né? aqui, Muito ó, prático. tal, faz isso, faz Aponta aquilo e mesmo, tal, né? aponta E lá, mostra, é tudo muito Sim, fácil, sim. né? Eu lembro, há 15 anos atrás, eu não saía do laboratório, né? Saía Ficava não, lá, pô, você tava e aí todo o dia, povo porque me eu ia encheu o laboratório. saco, cara, Eu falava pra nossa, ele. o que você tá fazendo Deixa eu aí? contar um moço? episódio aqui, cara. Agora que eu lembrei desse negócio. Lá Uma vem. vez, não, deixa eu polêmica. contar aqui, ó. Uma vez aqui lá no laboratório, na época, acho que ainda era PHC ainda. Foi bem no começo, quando a gente começou, eu e o Pedro. Lá na negócio, o Pedro fazia bastante serviço pro Aço na época. Aí, um dia eu fui. Pra você ver, eu tava no começo que eu ainda trabalhava lá no Odécio. E eu ia lá pro Pedro, às vezes à noite ou final de semana. Ó. Entendeu? Aí eu peguei um caso do Alisson pra poder fazer. Tava de aviso. Aí, aí eu cheguei num dia e comecei a mexer nele. Aí não terminei, no outro dia eu ia terminar. Bom, aí eu fui embora, no outro dia, não fui durante o dia, fui só à noite. Cheguei lá, peguei o serviço. Uai, Mexeram aqui. mexeram no serviço. Aí o Pedro falou assim, cara, Você lembra? o Alisson sentou aí E ó, e tava mexendo nesse serviço aí. Eu falei assim, cara, então ele vai vir aqui terminar, cara. Não vou mexer nesse serviço aqui mais, não. Se ele mexeu, agora ele vai. depois da BO, já Foi, era. Rapaz, Cara, ó, ficou bravo. Rapaz, quem foi que mexeu aqui? Rapaz, O foi o dono, Alisson, o dono dele. O cara vai comprou ele. Alex, não, Zé, você liga pra ele aí. o cara meteu a broca no meio de tudo aqui, cara. Ô, meu irmão, Cara, dá uma bronca mesmo. Desgramar. Ah, eu quero desse jeito. Não, pô, já pensou um Não, negócio mas é desse, cara? Você chega no laboratório no outro dia, tá lá, o dentista passou lá e mexeu no seu serviço. Ô, mas 20 anos de profissão deve ter história engraçada, hein, cara? Tem muita história. Muita história. E muita dentista é história. muito criativo, né, cara? Demais. É umas coisas que a gente pega. Não, tem, ó. demais. Tem hora que eles contam Conta um umas aí, milagre. conta umas aí, Tem hora- assim. tem hora Não que precisa eles citar querem- um santo, não. Só conta um milagre aí. Não é. Tem hora que eles. Tem hora que eles querem uns milagres. Eu tenho que lembrar de uma boa aqui mesmo. Você não lembra de nenhuma, não? Rapaz, aconteceu uma semana passada aqui, mas eu não posso. Essa não posso Tá muito contar. recente. É, tá muito recente. É, a gente põe episódio daqui uns 2 meses, pode contar. Tá frio, tá frio. Esse episódio foi gravado em 2019, tá, pessoal? Nossa, tá vindo ao ar agora. Pode contar Lembrar, agora. não, tem que vai. lembrar de uma boa aqui, porque essa não dá, não. Ai. Cara, mas o que mais acontece às vezes é de você ter que fazer o serviço sabendo que vai dar errado.
Isso É, aí o mais acontece difícil é demais. isso mesmo. Você Não, mas sabe, fala, você cara, vai vai dar dar errado. Vai Isso dar vai errado. O cara fala, não, Vai eu dar vou errado. fazer. Vamos Você fazer fala, que eu- beleza, vai cobrar de ajusto novo. Não, aqui. eu vou pagar Não, de eu vou- novo. Eu falei assim, então eu vou fazer. Ué, então Mas vai pronto. dar errado. Vai dar errado. Tá bem, ó. Certeza que vai dar errado. Tô te avisando. Te Se não falei. aprendeu pelo amor, você vai aprender pela dor. Vai dar errado. Aí é desse jeito mesmo, cara. E o problema é que depois você tem que repetir mais rápido, né, cara? Que aí tem que ser correndo, entendeu? Aí é pior aí ainda. Tem que ser pra ontem. É, não, e é dessa forma mesmo. Eu vou falar pra você que eu não tô lembrado de nenhum episódio assim, muito engraçado, não. Eu lembro desse do Alisson aí que você começou a falar. Não, ele falou Rapaz, que no esse- laboratório eu falei assim, Não, rapaz, Não, lembrei, foi muito, lembrei. foi pouco, Já não. tinha passado a Nosso raiva e voltou serviço. agora. que doengo. Mas deixa eu te falar, o que Engraçado. mais dificulta vocês lá hoje, assim? Eu imagino que vocês ainda trabalham. Tem algum dentista que não manda foto? Não, acho que você Tem. não pega o caso. Tem? Não, Tem? tem vários, tem. Mas o que é que mais dificulta lá vocês hoje? Você fala, cara, tem coisa que dá uma travada no trabalho quando o cara faz isso. Até pros dentistas que estão escutando aí, não fazer, né? Facilitar de vocês. Cara, é a falta de informação. O pior é a informação. A informação. Informação. Chega sem É informação. cor de remanescente, entendeu? Não tem normalmente, É. assim, se dificulta bastante. Tipo, não tem foto, não tem falando qual a cor do remanescente. Falta de planejamento não mais, porque a gente hoje não faz mais sem planejar. Tudo tem Porque planejado, vai né? dar errado, entendeu? A chance de dar errado ela é bem grande, maior do que a de é dar grande. certo. Então, assim, isso aí pelo menos a gente já passou por isso. Mas às vezes o cara já colocou o mockup, esqueceu de tirar foto remanescente, isso aí acontece direto. Mas Porque isso às vezes é o na que mais pressa ali acontece. e tal, o paciente já tá anestesiado, tá querendo ir embora e tal, já põe e esquece. Às vezes esquece o registro. A foto do entendeu? mockup também. Esquece da foto do mockup. Mas é coisa que dá pra dar. Só Deus, Né? no caso. Vai arriscando. Não, É. vai. Vai na experiência, entendeu? Entendi. Depois dá uma ajustadinha Gente, aqui. eu- O duro é que hoje não dava aquela. Antigamente falava, nó, que cor que é? Esqueci. Não, faz um A2 aí que A2 dá. tá certo. Hoje depois vai fazer BL2, né? BL2. Hoje o BL1 dominou, né? Podcast mais claro aí. Faz um MT-BL2 que tá tudo certo. Qualquer Não, coisa você pior que maqueia tem- depois. Você aqui é um belo 2 pra 2, misericórdia. Você tá doido. Vamos fazer Mas isso. A2 É outra difícil faceta hoje, só hein? de maquiagem. É, tá louco. Mas eu vou falar pra você, lá no laboratório, pelo menos, quando chega casos lá que a correção é grande, eu faço de novo. Não, é melhor fazer de novo. É mais rápido. É mais É rápido mais do que rápido. você ficar tentando. Porque se eu for corrigir, eu vou ter que desgastar, reaplicar, e às vezes não vai ficar do jeito que eu queria, entendeu? Então é mais fácil eu começar de novo, porque às vezes muito do começo não depende da minha mão de obra. Deixa Aí o os meus já processo preso fluxo. novamente e tal. Aí chega pra mim já mais pronto, aí eu finalizo, Só um entendeu? detalhe. Então às vezes é mais rápido, fica melhor também. É melhor do que tentar ficar corrigindo, dependendo do tipo de correção, tipo 1,5 milímetro a linha média, Nossa. entendeu? 2 É. milímetros de altura, não dá, entendeu? É melhor fazer de novo. Não vai dar pra corrigir, não. Isso é verdade. E é mais Tem rápido que também, pensar. né? É mais rápido também. Corrigir, É. fazer de novo do que corrigir é mais rápido. É mais rápido. Show de bola. E, Alisson, nós somos clientes também, né, do laboratório aí. Esses casos que eles estão contando aí não é nosso não, tá, gente? Nem é meu, nem do Alisson, não. Nenhum dos Tá dois. faltando Fala cor? que é. Vai que essa história que o Paulo quis contar aí não é Pois é, eu tô sua. achando que é a minha de semana passada, que ele tá querendo contar, por isso não pode contar agora. Vou falar agora não. Mas, cara, assim, a gente falando aqui questão de processo de profissionalização, eu acho que a odontologia também passou por isso, né? A parte de cá, do dentista também, que a odontologia envolve, vocês também Uhum. fazem parte disso, né? Mas eu vejo hoje, é impossível, pensando um dentista não ter sistema, né? Para controlar ali financeiro de paciente, isso, né? Dá para fazer, mas o cara vai ter muita dor de cabeça, fica muito, né? E o paciente percebe isso, né? Percebe isso. E quando vocês instalaram nessa coisa do sistema e tudo, a gente sabe que tem a questão da inadimplência, para nós também temos. Como é que é? Você acha que isso aí deu uma ajudada, controlou um pouco? Controlou mais a questão também, assim, de, esse cara que fez tanto, tá aqui no sistema e tal, para controlar mais mesmo. Conta um pouco dessa... Essa profissionalização tem um aí. gráfico, né? O sistema te entrega um gráfico. O que Pra que você fez? poder conseguir visualizar mesmo e ter assim na mão, né? Poder saber, né? Quantas repetições, né? Porque o que quebra o laboratório é o tal da repetição. É o tal de Dentista você ficar também, né? perdendo. Perde tempo, Isso é sem trabalho, usar né? Você material. ficar perdendo tempo, perdendo trabalho, né? O tempo Principal. é o principal. Então, assim, esse é que é o mais complicado. Mas essa questão da inadimplência, ela já existiu, existe e vai existir, entendeu? Já continua existindo, Tem não, que- não tem problema não. Mas assim, a gente tenta trabalhar de uma forma que a inadimplência lá no laboratório, ela é muito baixa. Ela é muito baixa, graças a Deus, os nossos clientes, eles são assim, pessoas, né, honrosas, pessoas que honram
certinho, né? A gente tenta trabalhar da forma correta para poder também ter um respaldo, né, deles ali, né? De trabalhar também corretamente com a gente. Então, assim, essa parte financeira pra gente, ela é bem tranquila, mas no começo ela era bem dificultosa, né? Porque até você implantar o sistema, você conseguir organizar tudo, você conseguir fazer aquilo ali girar, gestão, tal, tudo mais. Hoje a gente trabalha lá sempre assim, fecha o mês, né, tal, até a pessoa entender, né, isso, tal, não é por trabalho, né? Então, assim, tem laboratório que trabalha por trabalho, ele vai te mandar o trabalho, ele te manda a conta, ele quer receber. Ou no final da semana, ele te manda o boleto, ou ele faz alguma coisa, eu passo lá e pego o cheque, alguma coisa. Mas não, a gente trabalha dessa forma desde o primeiro dia que abriu. Né? Então, assim, todos os clientes que estão lá, eles são clientes que já são bem antigos, e os novos que chegam, eles têm que realmente entrar no sistema que a gente trabalha lá. Para poder entrar no fluxo e a gente conseguir organizar, e quando você pegar essa parte financeira, que você tirar o relatório de teu gráfico, de tudo, você conseguir visualizar isso aí à mão, mesmo certinho, não, quantos elementos eu fiz quantos em zircônio, quantos em MEX, quantos metal-cerâmica não, Deus me livre. Entendeu? Então, assim, só quantos, né, elementos que você fez, tal, tudo mais, e ali você saber direcionar para onde você quer tá chegando, né? O laboratório financia o serviço pro dentista. Acaba que ele financia, porque ele finaliza 30 dias, né? E ele parcela também, dependendo do fechamento mensal, faz o parcelamento e tal. Então, assim, se não tiver uma boa organização ali para ter um capital de giro, pagar, para depois receber, né? Você não vai contar com aquele dinheiro nesse mês, vai ser daqui 1 ou 2 meses. Organizar, não vai não. É por isso que muitos laboratórios não conseguem expandir, porque ele fica pequeno muitos anos por conta disso, porque não organiza a parte financeira, não estrutura a parte financeira, ele mistura muito a parte pessoal com a parte da empresa, né? Ele paga as contas pela conta da empresa e tudo. O dentista é do mesmo jeito também. O dentista é a mesma coisa. Mistura tudo. Os mesmos problemas dos dentistas. É igual a gente fala, lá a gente é funcionário. Eu, Paulo, lá não é funcionário. Tem que sentar lá e trabalhar, né? Ou organizar, ou fazer uma gestão, alguma coisa e tal. Então se recebe, né, mensalmente, igual todo mundo. Normal. É lógico que tem a parte do dono depois. E depois tem a parte do dono, a gente faz sempre uma retirada de 6 meses. Então, isso aí é. Mas a gente tem que tentar trabalhar dessa forma, né? O dinheiro da empresa é da empresa, ele não é seu, Você não no começo não era assim, não. No começo era assim, eu levava os boletos, nós pagava, o Pedro levava os boletos dele, nós pagava também. Mas pra você ter ideia, no começo, cara, paga essa água pra mim na conta. Não, é porque no começo, você vê, quando eu fui pra lá, eu vendi meu carro pra gente dar entrada na fresadora. O Pedro vendeu também, aí juntou um pouco meu, um pouco dele, pra você ver, na época nós não tinha nem esse negócio. Ó, Pedro, eu tô pondo 35 mil aqui, você tá pondo 28. Então você tem 10% dentro da... Você entendeu? Todo mundo põe tipo assim, e trabalhava o que dava conta também. Se tiver um rim aí, nós também. E trabalhava até não dar conta também, entendeu? Não tinha esse negócio, tipo assim, o Pedro às vezes tinha uma... esse sábado eu vou no aniversário do fulano, não vai dar pra trabalhar até 2 horas da manhã, vou ter que trabalhar só até 7 da noite, entendeu? Tipo, não tinha esse negócio. Eu ia pagar as coisas, eu levava os boletos, nós pagava, ele levava os boletos dele, nós pagava também. E não ficava assim, ó, cara, esse mês aqui... Por quê? Porque a gente sabia da dificuldade que era, entendeu? Então nós tava pegado... Se o barco... Afundar, você estava junto. Se der certo, também estava junto. Então teve que abraçar a causa, né? Não tinha jeito não. Mas depois teve que passar para um negócio mais profissional, fazer entendeu? Um negócio mais tipo um salário aí, você tem seu salário, eu tenho o meu, e aí paga suas contas com isso aí, e aí não mistura mais não, entendeu? Não mexe mais não, porque senão vai dar problema. Não, porque se mexer, dá problema. Rapaz, dá problema mesmo. Eu costumo falar um negócio no Instagram do Paulo, acho que eu falo de você também, né? Que você começou a trabalhar com 12 anos, né? Foi. Hoje não pode mais não, né? Ó, meu menino vai começar. Vai começar com 12 anos. Não pode deixar o Ministério descobrir, né? Uns 2 anos eu costumo dizer no Instagram que o Paulo fala, fiz esse trabalho com o Paulo. Ele nunca soltou raio, ele fazia provisório quando era pequeno. Essa história é verdade. Sobrava um tempo pra soltar raio depois dos 12 anos ou nada? Só provisório mesmo, sem sanção. Cara, eu particularmente, cara, na época que eu trabalhava lá na minha mãe, estudava de manhã e trabalhava à tarde, né? Finalzinho da tarde. Aí, cara, mas essa história de raio era desse jeito. E normalmente o laboratório parava às 6, e aí 6 horas estava escurecendo. Já teve muitas vezes a gente sair pra soltar raio lá na esquina lá, já tava à noite, escurecendo, entendeu? Soltando
né, raio à noite mesmo. Tá vendo? Não. Não, torou eu, já era. Agora, sabe, Mas eu vou lá pra você. bambear, tô. Prótese Se não bambeou, pode trazer de volta. Mas prótese é um tipo de profissão que ela remunera muito bem quem se esforça e quem se destaca, você entendeu? Então, assim, pra você ter ideia, eu com 16, 17 anos, e 17 anos eu já comprei meu carro. Você entendeu? Por Nem quê? carteira. Não tinha carteira, não. E tipo assim, mas por quê? Na época eu já tava trabalhando lá no Eudes, o Eudes pagava bem, entendeu? Mas ele pagava bem, você tinha que trabalhar bem também, entendeu? Você tinha que fazer bem feito, produção. produzir, entendeu? Então assim, cara, eu era moleque, estudava à noite, passei minha escola pra noite, trabalhava de dia. de dia. E aí, chegava lá às 5 horas da manhã, entendeu? O pau comia, sábado também, sábado não tinha nada pra fazer pra lá, porque eu ganhava produção, entendeu? Então, tipo, cara, eu fazia, tudo que eu fazia eu ganhava, então quanto mais eu fizesse. Lá em casa, minha mãe já tinha colocado na conta de luz pra eu pagar, a conta de água pro meu irmão, entendeu? Pronto. Então, assim, era a despesa. Nós trocava. Eu pegava dele e ele pegava dele. Porque a água é baratinha, né, cara? A luz é muito cara. Pois é, Hoje só em dia trocar no O outro Paulo dia. ganhou um dinheiro, já meteu um ar-condicionado no E quarto era do dele. laboratório, que lá era tudo junto. O Ah, carro. tá tudo de casa do junto. laboratório. É, tudo junto. Mas, tipo assim, mas já era uma educação pra poder aprender Uma que tinha uma disciplina, despesa né? pra pagar, É uma entendeu? disciplina mesmo, É um realmente, compromisso. Você ganhar Exatamente. dinheiro porque você tem esse compromisso pra Não é só rolar. pegar Eu, na minha fase dos 12 anos aí de idade aí, quando eu comecei mesmo, que eu comecei na PPR, comecei a trabalhar, aí eu fui gostando daquele negócio lá, fui Rapaz, começando a tem da produzir e tal, e Foi. começando a ganhar dinheiro, era R$3,50, R$4 uma peça, Escultura, né? uma escultura. Era barato. Era muito barato. O salário mínimo também era Entendeu? R$250. É, acho que era 170. Nem lembro, mas nem 200. Né? E rochado lá na PPR, lá, eu fazia muito. Trabalhava à tarde, estudava de manhã, trabalhava à tarde, à noite trabalhava também de vez em quando, porque tinha vezes que eu pegava coisa demais pra poder fazer. Eu era sempre fominha, eu sempre fui fominha, o trem é doido. Aí trabalhava, com 16 anos eu fui lá pro Eudes também. Aí eu comecei a trabalhar lá no Eudes lá. Aí comecei a ganhar bem melhor, mas antes de eu ganhar bem melhor, eu já ganhava bem e aí eu gastava muito. Esse foi meu problema, porque aí eu gastava demais, que eu já ganhava bem. Só botando som na caminhonete. 14, não, eu tava com 14, 15 anos. Meu Não, filho, tá meu eu avô, tava- ganha não, dinheiro demais com Eu esse tava jogo. com 14, 15 Esse menino anos. 14, salário- 15 anos, 2, 3 salários mínimos. Moço, eu tinha lá 1.000 conto lá, recebendo todo mês, tranquilo. Tudo som. Não, pegava dinheiro e pagava tudo. Aí eu peguei, É. quando eu fui lá pelo Eudes, fui ganhar menos, só que aí eu tinha que estudar, e eu tinha que trabalhar durante o dia, O horário, de manhã o e de horário tarde, comercial. né? E à noite eu ia estudar. E aí ainda pegava uns trabalhos para poder fazer de madrugada. Aí eu A chegava do croizinha? colégio que eu tava terminando, eu tava no segundo ano. Eu tava fazer o segundo, o terceiro e encerrar esse negócio, né? Pra poder fazer o curso de prótese. Depois, aí eu fazia o trabalho lá de madrugada, lá até 2, 3 horas da manhã, dormia de novo, né? Levantava cedo, ia pro Eudes, trabalhava, ralava, aí eu comecei a melhorar a condição, aí eu comecei a largar as PPR. Eu falei assim, nossa, vou tirar esse negócio da minha vida, meu Deus do céu, viu? Aí foi começando a tirar a PPR da minha vida, fui tirando, aí até que eu fiquei realmente só na área da cerâmica. Aí O Pedro tem foi- habilidade o manual negócio muito. Faz muito rápido, o Pedro faz bem rápido. Você vê na época da PPR mesmo, ele esculpia, desenhava e esculpia. Ele tinha 14, 15 anos. Tinha lá o Balto, a Eliane, meu padrasto e minha mãe, era um dos maiores laboratórios aqui de Goiânia que fazia PPR e Prost Total. Então lá ele fazia na média de 30 por dia, moço. Era 20, 30 por dia. Era muita armação. Fazia muita armação. E daí, tipo, era 2 pessoas esculpindo, mais o Pedro, mas o Pedro era o mais forminha. Tipo, ele era 14, 15 anos, esculpia mais que os outros caras que tinham família, assim, entendeu? E eu morava lá fazia do lado, rápido. né, cara? Fazia Eu rápido. pegava e levava lá pra escrivania, lá no quarto. Fazia rápido. Ah, rapidão. Mas Rapidão. o Pedro fazia encerramento Muito rápido. rápido. Botava esse dedão dele por trás. Assim, Isso era cuidado. tá rapidinho, o encerramento tava Você vê, pronto e na época bonito. que ele foi fazer encerramento de dente, ele já tinha bagagem de domínio de cera. Porque PPR escultura é cera. É outra cera, mas é cera, entendeu? Mas ele fazia na lamparina. Aí de que pegou um gotejador elétrico, foi igual o cara sair do... entendeu? Do 1.0 e você pega um 2.0 turbo. Aí o cara passou a fazer escultura de dente, mas ele aprendeu e tal, mas ele já tinha um domínio entendeu? Da cera, né? O costume ali, de habilidade com cera. Então você não perde nada. Tudo aquilo que você aprende, você não perde nada. E Por mais aí- que era outra coisa, né? E ali com 16 anos ali, o Eudes me deu a oportunidade de ir para São Paulo para poder fazer um Curso curso do do Dario, né? Dario, né? Dario, Eu lembro Acho dessa que época aí. eu acho que tava lá na clínica já, né? O Asa acho que já tava lá na clínica. E aí eu fui fazer esse curso no Dario lá e quem dava parte de encerramento era o Ivan, né? Ivan Ronald. Ronald. Então, assim, Peruano.
E aí, Boliviano. e aí o EUDS falou assim, ó, você quer fazer? Não, eu vou fazer. Aí eu, não, tá, porque tá lá, tá pago, eu não tenho tempo pra ir. Ele tinha começado a fazer o curso, aí ele foi e me deu esse curso. Você deu a sua Né, me cedeu a vaga dele pra eu poder ir. E eu fui, né, lembro que, assim, eu saí daqui à noite, de ônibus, né, 16 anos, saí de ônibus a aqui, noite inteira. viajei a noite inteira. 11 horas de viagem. Cheguei lá, o Odessa falou assim, não, toma aqui o dinheiro pra você poder ir de táxi lá pro negócio lá, né, Na rodoviária do Tietê. treinamento. Juscelino Kubitschek, né, eu lembro direitinho lá, 1,7, não sei quanto lá, 1.700 e tanto lá. E aí eu peguei e falei assim, rapaz, eu ando de ônibus lá em Goiânia, moço. Eu vou É de busão. é de ônibus mesmo. Não é de táxi, não. Tô em São Paulo, 16 anos, meu voo é de ônibus mesmo. Entrei dentro do ônibus lá e boca a boca, fui conversando com um e com o outro lá, eu cheguei lá no Dario, era meio-dia e meio. Né, eu cheguei lá assim, aí eu, não, tava assim, foi o Odessa que mandou, eu falei assim, foi eu mesmo. É eu mesmo. Ele falou, então mandou pra um menino. Eu já sou pequeno, né? Aí ele já falou assim, rapaz, mandou pra Não um tinha menino. barba na cara. época, né? Não, tinha barba. Cara Um branco. aqui, outro ali e tal, né? Os fiozinhos lá. Duro e cheio, né? E aí chegou lá e mandou, foi um menino. Aí eu comecei a fazer o encerramento lá, já tinha uma habilidade já. Aí todo mundo lá meio emperrado assim, e eu rapidinho já fiz o meu, já passei, foi na frente já. Aí o Ivan Ronde olhou, tal, gostou, foi muito bom. E depois veio o curso do Dario, né, que era de cerâmica, era o Ivan Não, Ronde dava aí. o de cera. E aí depois, quando você fazia na cera, você ia fazer na cerâmica, né? Alguns outros módulos, se eu não me engano, eu acho que eu fui em 8 módulos, todo mês ia. Caraca. Todo mês ia, né? É sensacional, um curso fantástico. E realmente o Dário e o Ivan Ronde é pessoas Bravo. exemplares mesmo. Muito boas, muito boas. E aí foi mais ou menos assim essa história aí. E já voltando para Goiânia. Não, você Começando uma a vez querer nós foi pra empreender. Curitiba, teve uma vez que nós foi pra Curitiba no Corsinha. Como eu tinha 17 anos, rapaz, eu tinha 17 anos, eu comprei um Corsinha, né? Vai Corsinha, dirigir. pai, ia pro colégio à noite de Corsinha já, entendeu? Aí o Pedro, nós ia de ônibus, né? Sempre a gente ia de ônibus. Aí lá no Murilo Calgara, aí a gente foi de ônibus e tal, e os caras iam de avião, nós ia de ônibus. É. Cara, saía um dia antes, a noite inteira. Aí eu peguei e falei, Pedro, vamos de carro. O Pedro falou, vamos de carro, esse trem de ônibus aí é o dobro de tempo, cara, vamos de carro, vamos. Nós saímos Nossa, lá era de casa à 24 horas noite. de ônibus. Era 24, era uma noite e um dia Nossa, pra chegar lá. dirigindo. Aí de carro era só Não. um dia. Ah, de ônibus. De carro era tipo. De carro é um dia. Acho que 8 horas. É, um 9 dia, horas, dá umas- trem dá umas era 11 horas. bem rápido. Aí eu peguei e falei, vamos, eu vou de copiloto. Cara, na época não tinha Waze, não tinha Google Tinha Maps, nada. coisa nada. Aí eu lembro que eu imprimi o mapa, aí tinha cidades, tudo. Nós erramos um punhado de cidade, porque, tipo, tinha andou cidade 200 que passava, tipo, 20 quilômetros do lugar, e eu pensava que tinha que passar pela cidade. E eu vira aqui, aí virava, voltava. Você entrava na cidade, Não tinha que ir ia lá e lá, voltava. entendeu? Aí, não, chegou lá, o Corsinha fudeu com a bateria lá, a bateria deu problema, tanto que ficou ligado. Aí voltou, Tadinho do moço, bichinho. minha mãe, nossa, meus filhos, você é doido, vamos viajar em 1.300 quilômetros, o outro sem carteira, o outro de carteira. Minha carteira, né? Ela ainda era provisória, né? Era Moço, provisória, moço. Mandei o pé nesse Corsinha lá, moço. Dava 120 lá naquele trem lá. Rapaz, Tremia tudo por dentro. não, aí parava pra poder almoçar. Pai, na hora que entrava dentro do carro, dava um sono. sono. Dava um sono brabo. Eu nunca tinha pegado muita estrada assim, sabe? Moço, mas que sono brabo mesmo. O pau me acordou umas 2 vezes. Eu falei assim, rapaz, eu tô num sono brabo, você não tá entendendo, não. Mas foi bom, a experiência boa, né? Tem história pra Experiência boa, contar, tem né? história pra contar, né? Coisa Foi boa. uma experiência muito boa, graças a Deus foi muito boa. É aquela história, né? Não tem crescimento sem sacrifício. Né? É. Não tem. Essa ideia não existe. Realmente não tem. Não tem. Não tem. E na época a gente não tinha esse negócio esse mindset assim de sem crescimento, sem esforço não vai ter crescimento. Isso aqui, eu queria aprender, sabe? Eu queria É. aprender, Correr mas ainda não atrás, tinha essa visão virada que, tipo, chave. se eu realmente pegar firme aqui mesmo e focar, eu na vou frente, lá vai na dar frente certo. colher frutos disso aqui. Na época queria, mas nem sabia direito o que queria, entendeu? Nem pensava Queria lá na aprender. frente, era só fazer. É aquilo que eu falei aquela hora, né? Quem toma fazer. decisão e faz alguma coisa, cara, nem que seja uma derrota, o cara tem um resultado, né? Faz, Agora, né? o ruim é o cara que não faz nada. Esse cara não sai do lugar. Então, se você faz, fala, pô, esse jeito eu errei, não faço mais. Aí você, não, isso eu acertei. Cara, vamos fazer de jeito melhor ainda agora, pra dar mais resultado ainda.
Então é a decisão, né? Decisão que muda o destino, não tem como. Não é, Isso é verdade. não é, eu tenho um sonho. Não, cara, Só na vontade. para de ser sonho, vira meta. E vira meta. Então, Isso. tira, Coloca troca o objetivo. sonho, quem sonha é criança. Tiago, quando quem chegou tá- lá no, É. Thiago, quando chegou lá no laboratório lá, eu Coloca lembro até hoje lá no objetivo, Coimbra, ele chegou lá, acho que foi o Arthur que indicou. Foi o Foi quem que Sigma. indicou? O Signo indicou? Caso fácil. Chegou o Thiago lá, com o caso que já tinha repetido umas 4 vezes. Pá, quero falar com o Paulo e tal, não sei quem indicou. Aí a Fernanda, né, na Pô, época já, é. chamou eu lá, Era cheguei verdade. lá, e aí, bom, Eu, Thiago, tá. bom, tal, Paulo, chama o Paulo lá pra mim. Aí a hora que eu olhei, eu falei, mesmo, eu mesmo. Só tinha protético velho, os protéticosão, tudo cabeça branca. Eu falei, uai, você, menino? Não, é o Paulo, não é o filho dele, não. Não, sou eu. Eu falei, uai, mas você é mais novo que eu, cara, não tem condição não, ué. Como é que eu vou fazer prótese com um cara que é mais novo que eu? Não tem condição um negócio desse, não. É. Mas graças a Deus, por essa fase aí já passou, né, Só cara? uns 12 Antigamente anos, tinha né? isso aí. Antigamente tinha muito isso aí. É, Conversava muito por agora telefone, já quando conhecer pessoalmente, Acabou hoje... mais. É, Tô eu- até sentindo falta. os caras agora só falam que você tá Você é velho. novo, hein, cara? Tá novo, hein? Você é novo, hein? Eu tô sentindo falta. de Falta verdade. dessas frases motivacional. Acho que vou tirar a barba. Hoje tem isso mais. Acabou, meu amigo. Olha só. Vou tirar a barba agora. Vou ver se É dá uma isso melhorada. aí. Gente, ó, bate-papo tá incrível, né? Show Mas de bola. infelizmente estamos chegando ao fim aqui do nosso Mais um, podcast. Mais um, incrível, muita história bacana, né? Mas a gente vê aí que todo mundo enfrenta as mesmas dificuldades, cada um com as suas dores, né? Mas todo mundo tem que passar um ralo, né? Todo mundo vê o palco, mas ninguém vê o bastidor, né? Ninguém vê dormindo. Não sabia que você tinha dormido no Tem laboratório. várias. Olha aí, isso aí é uma coisa massa, né, de se contar. E pra gente finalizar, queria que só vocês falassem uma mensagem final aí pra quem tá nos escutando, pros dentistas ou pros protéticos, né, manda uma mensagem aí pra essa galera que tá escutando. Eu sei que muita gente inspira em vocês, né, querendo ou não, vocês são um case de muito sucesso, né, hoje quem conhece o Laboratório 3D que conhece sabe que é uma estrutura cabulosa, absurda, gigantesca lá, né? Eu fui lá recentemente visitar, né? Vocês inauguraram recentemente. Foi, ano passado. E muito bem organizado, sala pra tudo, até sala pra churrasco os caras fizeram lá agora. E Essa não pode não foi faltar. chamada ainda, churrasco aí, né? Não sei se tem que fazer mais de 500 facetas por mês pra ser chamado. Se for só o Alisson que vai ter chamado. O mestre das lentes. O- Primeiro, segundo e terceiro. Só os sei três como é que é isso aí. primeiro. Mas beleza. Então, deixa uma mensagem aí pra quem tá escutando, essa galera nova que tá chegando, essa nova geração aí. A mensagem que eu deixo aí pra essa galera nova que tá chegando, né, para poder ter um objetivo, né, não desistir nunca. Realmente a gente não deve desistir nunca. A gente tem que ter realmente assim um foco, né, focar bem e sempre tratar todo mundo com respeito, humildade, né, humildade assim, ela vai caber em qualquer lugar. Sendo que um dia você estiver lá em cima, né, lá no topo, mas que você seja humilde, né, da mesma forma, não deixa nada te corromper, né? Então, assim, para poder você conseguir absorver cada vez mais, né, tudo aquilo que todos podem contribuir para poder te ajudar ainda mais, né? Então, isso aí é uma mensagem, assim, profissionalmente, para poder realmente a pessoa ficar focada naquilo que ela quer, né? Não coloca o tempo assim, rápido, né? Mas coloque ele a seu favor e tal. Então coloque ele para poder trabalhar para você, né? Então assim, você mesmo vai fazer o seu tempo, né? Então assim, não coloca, vamos trabalhando para poder cada vez melhorar mais, né? E não desistir nunca. Você não pode A desistir, pessoa não. muitas vezes também fica olhando a história do outro, né? Fica enxergando o que o outro tem, às vezes o que você falou agora, que a pessoa tem hoje, mas não sabe pelo que ela passou. E às vezes a pessoa está passando pelo processo. E daí a pessoa está passando pelo processo, ela já está ali insistindo há 1, 2 anos, para você pode ter demorado 5, para ele pode ter demorado 10, para você pode ter demorado 1 ano, e a pessoa desiste quase na hora Quase de lá. começar a colher os frutos, entendeu? Problema todo mundo tem, eu tenho problema, o Pedro tem problema, vocês dois têm problema. Agora o que define realmente a pessoa, se ela vai conseguir ou não atingir os objetivos dela, é a forma que ela encara o problema, né? Então, assim, eu tenho repetição de serviço, eu troco cor de faceta, que o dentista mandou a cor errada, ou que eu errei a cor, e falta borda, acrescento borda, e repito o dente, e isso aí não vai acabar nunca. Isso aí é uma coisa que não vai acabar Só não nunca. acontece com quem Você não entendeu? faz, né?
Exatamente. Acontece, não faz. Então, assim, se você não souber dividir, principalmente para quem está começando na área da prótese, se a pessoa não souber dividir muito a vida pessoal dela da vida profissional dela, ela começar a misturar muitas coisas, levar o problema profissional para casa dela e descontar às vezes na família, na mulher, no filho, no irmão, na mãe, e a pessoa não souber dividir isso muito bem. Eu já sofri muito com isso. Eu sofro até hoje, né? A gente é humano, mas eu já sofri muito mais do que eu sofro hoje, por não saber dividir as coisas, e às vezes eu ficava grilado 3 dias. Você entendeu? Chateado. Você entendeu? Então eu ficava nervoso 3 Mas também dias, não. entendeu? E por muitas das vezes por inexperiência, por ser uma pessoa imatura e tudo mais. Então a pessoa está começando na prótese, ela tá ali pouco tempo e ela começa a ter esse tipo de problema, ela começa a ficar louca, ela começa a perder a base, a família, ela começa a perder relacionamento, outras coisas. Então se a pessoa não souber dividir isso aí na cabeça dela, ela passa por mais dificuldade. Entendeu? A pessoa tem que ter um pouco mais de conhecimento interior, né? Conversar consigo mesmo, um pouco mais de conhecimento interior. Então, a mensagem que eu deixo é que a pessoa tem que entender que todo mundo tem problema e que ela tem que conseguir compreender os problemas dela para conseguir resolver e não criar mais problemas. Entendeu? Isso seja dentista, seja protético, profissional, pessoal, o que seja, entendeu? E é um desafio diário para mim e é um desafio diário para todo mundo, entendeu? Todos os dias. Realmente. É isso aí. Show de bola. É isso aí. Bom, pessoal, então queria agradecer, né, a vocês que estão assistindo aí mais um, né, podcast, BL1Cast, o podcast mais claro da odontologia. Queria convidar todos vocês que estão assistindo para compartilhar esse vídeo com um amigo, com um colega, com um profissional que está fazendo prótese ou que é protético, né? Que é uma história bem interessante, né? E dizer que daqui a pouco vem o próximo, né? Esperem aí que vai vir muita coisa boa, muitos convidados bem bacana, né? É isso aí. Toda quinta-feira, vídeo no nosso canal. Já inscreve aí no Ativa canal. o sininho. Ativa o sininho para receber as Compartilha. notificações. Compartilha. E é isso aí. Valeu, Valeu, gente. Paulão. Até mais. Valeu, obrigado, Paulo. Valeu, um Obrigado, abraço. Um abraço. Saúde.